Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adenão Podcast. Esse já é o nosso 17º episódio da segunda temporada. Antes eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube e que também nos sigam nas redes sociais. Eu sou a Pri, aqui na minha frente tá o Gabi. Salve! O André. E aí, povo? E remotamente o Guga. E aí, galera, hoje falando aqui de Rio Negrinho, né? Vivo viajando por aí, mas estamos aí, vamos ouvir boas histórias hoje, mais um episódio. Hoje o nosso convidado é o autor de 2 livros de poesia e também um empresário do ramo da gastronomia. Eu tô aqui novamente com o Marcelo Petres. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Pri. Olá, Gabi. Olá, André. Olá, Guga. É um prazer estar aqui de novo, participando de mais um episódio do Adenão Podcast com vocês. Espero que essa noite seja muito boa. Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui tomando um chimarrãozinho da hora do mate. A gente também, daqui a pouco, vai tomar uma cervejinha lá da Savage. E logo mais, também no pós-entrevista, a gente sempre tem aqui uma pizza da Chus. Então, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Vamos servir então antes? Isso. Marcelo, da última vez que tu veio, tu já tinha lançado o primeiro livro e estava desenvolvendo o Cacto Seco, né? E agora a gente queria saber, então, sobre o Cacto Seco, como é que foi o lançamento, como é que foi o processo de escrita do livro. Eu fazendo uma autocrítica, assim, do processo de escrita do meu segundo livro, acredito que houve um crescimento muito bom. Melhorou muito do primeiro livro para o segundo livro. O primeiro livro era uma coisa assim, uma ânsia muito grande assim de arrumar as palavras no papel. Era uma falta de concordância, como eu posso exemplificar assim, sabe? E o segundo, ele já está mais conciso, coeso, tá os versos mais bem formados, ele já está adaptado assim a mais uma poesia que não seja quase uma prosa como era o primeiro. Então ele já está bem melhor estruturado. E agora para o terceiro já está uma evolução melhor ainda. Então dá para ver a construção e o crescimento do próprio autor, do escritor, por as suas obras que vão cada vez melhorando. E o lançamento do livro segundo foi muito, muito especial. É um livro muito forte, eu digo sempre. Então todas as pessoas que estavam lá para representar alguma coisa, faziam parte da história. Então elas ajudaram muito a passar por esse momento assim de transformação de um livro para o outro. Até foi tudo muito planejado para acontecer a transformação do agridoce para o seco, né, que é um livro mais seco. Ele não é tão bem expressado algumas coisas do que o primeiro. Então ele se torna um pouco mais seco do que o primeiro, que era mais adocicado e ácido. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui para ti, assim, no sentido de qual foi o processo assim que você estava vivendo no momento que você construiu lá no primeiro, você já contou, né, no nosso episódio aí, primeiro episódio, mas nesse livro, assim, o que tu estava vivendo na tua vida, assim, sentindo, sentimentos? Você usa muito essa questão do que você sente, o que você vive, para colocar em versos e em escrita. E se tu puder contar aí como foi a tua vivência. Eu lembro que no primeiro tu comentou a respeito, né? Que estava vivendo alguns momentos de se reencontrar, algumas coisas que você estava se entendendo, né? E nesse, qual que é o contexto assim, do que você vivia? Eu acredito que o livro 2, ele fala mais sobre o amor. Ele é um contexto de poeta meio apaixonado, mas com dúvidas. Ainda ele não se encontra tanto como é para ser, mas ele fala bastante sobre o amor. Ele sofre bastante, tem sofrimento, tem amor, ainda tem essa... Ele termina o livro 1, no livro 2, ele já começa contando uma outra história. E quem leu ele até o fim, ele tem um final que vai dar início ao livro 3. Então eles sempre se interligam, sempre tem uma história. A do primeiro,
com todas aquelas vivências, a do segundo com outras vivências, que também elas são diferentes, né? Elas envolvem a música, elas envolvem os filmes, elas envolvem as séries e alguns fatos. Então, o poeta sempre fala que é o eu lírico que escreve, né? Para que ele não deixe os leitores saberem se o que ele está falando no livro é verdade ou se é mentira, se ele viveu aquilo, se ele escutou de outra pessoa. E desde o primeiro livro ele tem muito, muito isso de ele ouvir alguma coisa e transformar uma história, dele vivenciar uma coisa e ele transformar uma história. Tudo dentro do próprio contexto do que o autor está sentindo, do que o alter ego, que é o escritor, está sentindo. E sempre tem essa briga entre o escritor e o Marcelo, que é o poeta. E ele traz do primeiro livro e traz para o segundo livro ainda essa união deles, essa briga. Um quer roubar o lugar do outro. Um vive tudo aquilo, o outro não vive. Sabe? Tipo, então, eu, Marcelo, criei como se fosse um alter ego do escritor. Então ele vive em conflito junto com o Marcelo do livro. E o melhor de tudo é que as pessoas, elas podem substituir. Vou substituir o nome do Marcelo de um poema pela Pri, pelo André, pelo Guga e pelo Gabi. Então ele vai trocar o nome. Indiferentemente do contexto do poema, se você trocar o nome, você vai entrar dentro do livro, do poema, do conteúdo que ele tá expressando, e você vai automaticamente ter uma empatia maior pelo personagem, pela toda aquela torrente de sentimentos que estão ali muito vivas, né? Eu sempre comparo os livros que eu leio dos meus amigos. Quando eu leio, eu sempre escuto a voz deles. Eu acho que isso interfere muito quando você lê de alguém conhecido, porque você sabe que a pessoa que escreveu estava sentindo aquilo, porque você consegue ouvir a voz. Indiferente que se for mentira, se for uma história da ficção, um poema, um mero poema, mas você sabe que a pessoa estava vivendo aquilo ali, você sente. E eu, por todas as pessoas que leram meu livro, as pessoas que leram desde o primeiro, o segundo, que vivenciaram todos os acontecimentos que eu passei, eu tenho certeza que elas vão ler e vão estar vivenciando isso, já ouvindo a minha voz, sabendo, sentindo tudo aquilo, ou elas se encontrando nesses poemas, que muitos relatos que eu tenho é exatamente esse. Eu estava passando por esse momento, li teu poema e me senti igual. Então, eu acho que isso é gratificante. O legal da arte em si é isso, né? Tanto a música quanto a poesia, ela depois que o autor expressa aquilo, né? Ela, como é que se diz? Passa a ser do mundo, né? E acaba que isso acaba cada um interpreta e sente da forma como precisa, né? E é muito legal isso da arte ter isso. E é bacana tu explicar, não sei, né? Explicar isso porque traz essa questão de tipo para até entender, né? Como que é construído, né? E não sei se tu poderia falar no processo assim você tirou um momento para escrever ele ou tocou tua vida normal, tirou uns dias para escrever? Como é que foi a construção da escrita assim? Só falando um pouquinho ali, Guga, sobre a música, sobre a poesia. Eu acredito sempre que quando você coloca a tua verdade num poema, tua verdade numa história, tua verdade numa música, ela impacta mais do que quando você não coloca. Porque você está colocando tua energia ali naquilo, uma energia muito mais forte do que, eu vou falar só uma história. Não, é tua verdade. Então, você tem que mostrar a tua verdade pro mundo, e eu acho que a partir de você fazer isso que as coisas têm mais sucesso, mais credibilidade. Voltando à tua pergunta, o Cacto Seco ele foi escrito ali mais durante a pandemia, então ele teve um lapso de tempo maior para ser escrito, porque eu estava tentando fazer todo ano um lançamento. É complicado, né, financeiramente, principalmente. Só que eu queria, porque como ele acabava o Cacto Agridoce e continuava no Cacto Seco até uma parte, ele foi estruturado para tudo isso. Então eu fui escrevendo poemas, igual ali na pandemia, tem uns poemas da pandemia que falam sobre amor, sobre distância. Então, sobre quando todo mundo falou assim que, nossa, esse vírus ia matar todo mundo, aquela coisa que a gente ficou meio pirado assim naquela primeira quarentena ali. Tem poemas que falam sobre isso, sabe? Sobre aquele medo.
Por exemplo, tem um trecho que fala assim, sou eu o último a enterrar toda a humanidade, como se, nossa, só eu sobrevivi, enterrei todo mundo e fiquei sozinho. Eu acho que muita gente teve esse sentimento de solidão, de medo de perder todo mundo que tinha ao seu redor, né? Então ele foi sendo escrito, tinha um projeto, eu fui tirando alguns poemas, acrescentando outros, então ele ficou com um tempo maior, ficou um livro menor do que o primeiro. Então ele foi escrito durante todo esse tempo, 2 anos, 19 que foi lançado o primeiro, 20, 21, 22, 2 anos e pouco, quase 3, para ele ser lançado. Então ele teve todo esse processo de demora. Eu tinha deixado ele todo como uma espécie de série. Eu não sei quem já assistiu Sobrenatural. Daí tem aquele antes, durante, depois. Eu queria que tivesse essa pegada, então eu transformei o livro exatamente assim, nesses capítulos antes, a história e o depois que aconteceu. Só que depois eu não gostei mais, então tive todo esse tempo para pensar e reestruturar ele. Então ele demorou um tempo maior, ele teve outros poemas diferentes, então é isso. Marcelo, falando ali ainda, né, das suas poesias do primeiro livro, né, como você disse que meio que tem a continuação ali, eu queria te perguntar se a intenção de quando você escreve ali as suas poesias, né, os textos ali, você escreve colocando essa opção da pessoa se pôr no teu lugar como escritor e personagem, ou você simplesmente escreve com o intuito dela entender o que você e o teu personagem ali estão querendo representar, das tuas vivências e coisas e tal? Eu escrevo para que as pessoas entendam, né? Mas como tem essas brechas de ter empatia e se colocar no lugar do outro, então por ter o nome citado, seria quase que se pensar assim, ele é egocêntrico, né? Que se não tiver errado o significado da palavra, que só pensa em si, tá ali, né? Só que exatamente tem tem o nome Marcelo para exatamente ter essa substituição, tem no final como se fosse uma carta. Então tem essas pegadas assim, mas a maioria dos poemas é para as pessoas ouvirem, sentirem e interpretarem a seu modo o poema, né? Então, ou seja, ela pode como é que eu posso explicar, falar assim? Ela pode se pôr dentro da tua poesia. Isso. Ela vai, de repente, ela sofreu alguma coisa parecida e ela não sabia como expressar, porque nem todo mundo tem o dom de escrever ou fazer a poesia, não que eu seja um poeta, assim, mas não menosprezando ninguém. Mas, por exemplo, a Pri gosta mais de dançar, então ela tá triste, ela vai escutar uma música, ela vai dançar e vai ficar bem. Você gosta do esporte, então você vai jogar um futebol e você vai se sentir melhor, né? Então, algumas pessoas escrevem, daí como você gosta de esporte, você não é bom em escrita, por exemplo. Eu, como gosto de escrever, não sou bom mesmo em esporte. Então, você iria ler e iria... Nossa, eu já passei por isso, nossa, eu senti isso, eu não sabia como era e é isso que acontece. Eu acho que assim, tem que ter aquela sacada do escritor, né? Que é fazer com que na verdade, assim, transmitir o que tu sente ou o que tu quer é uma sensação, uma emoção, né? Através da escrita, né? Palavras tem isso, né? Tem esse contexto. E a pessoa, ela entende num primeiro momento o que ela sente, né? Com aquilo que está escrito, o que ressoa nela. E a outro contexto é como ela... É a sacada do escritor, né? Como usar símbolos, né? Palavras que leve a essa sensação, né? Isso que é o desafio, né? Por isso que eu acho que, tipo, realmente existem dons, né? Para cada um. Ou facilidades, né? Inteligências, podemos dizer. Tem pessoas que têm inteligências para números, outros para música, para escrita, para outras áreas, né? Do conhecimento humano. Que o poema, tipo assim, se tu não tiver na mesma vibe do escritor e tu lê, ele pode parecer bem abstrato, assim, né? Às vezes tu só entende porque tu realmente está sentindo aquilo ali que o autor conseguiu escrever, né? Isso já aconteceu comigo esses dias. O Miguel chegou da escola com um poema e se tu for ler, assim, racionalmente, tu não entende, né? Daí eu li aqui e falei, nossa, é bem isso mesmo. Nossa, faz todo sentido. mas
Mas assim, o primeiro livro ele é muito, muito assim. O copo tá com a cerveja e a espuma é branca e tá escrito Savage. Daí o segundo livro já tá assim. Um copo com as águas, sei lá, ocres com espuma, com cheiro de embriaguez. Daí você vai ter que descobrir o que que é. Tipo, daí o terceiro já tá assim, um copo. Daí você descobre. Acredito que no primeiro livro quando eu vim aqui no primeiro podcast falar do primeiro livro, eu falei assim, que eu não tinha nenhum escritor que eu me inspirasse. Eu me inspirava em mim mesmo para não ter não era plágio, era uma cópia, uma inspiração em outros, que era verdade. No segundo também, muito pouco tem. Mas no terceiro eu comecei a ler mais poetas brasileiros, poetas internacionais, buscar o que o meu poema, porque assim, eu não me entendia nem no primeiro livro, eu era poeta, legal. Mas que tipo de poesia que eu escrevia? Era romantista? Era simbolista? Talvez estou falando um monte de besteira agora. Mas era uma poesia contemporânea. Isso trabalhando em sala de aula com os alunos, eles me ajudaram a me entender. Isso foi muito bom. Porque, tipo, eu fiz umas apresentações e arrumei uns poemas aleatórios. Nossa, e daí veio tanto assim que, o teu poema, se eu não estiver errado, é contemporâneo, ele não possui rimas. Então foi junto com os professores, me deram um norte que eles nem sabem. Mas me deram um norte muito, muito, muito grande sobre eu me entender como poeta. Então já no segundo livro já tem alguma coisa mais a ver com poeta. Tem até um poema que fala sobre sou um poeta andante, que não escreve rimas e dá risada da poesia e alguma coisa assim. Então eu comecei a buscar esses poetas modernos depois da semana, acho que de 22, que teve o modernismo. Quais eram esses poetas que não se importavam com as rimas? Da onde que vinha isso? Quem que foi os primeiros que escreveram? Eu encontrei um poeta russo, acho que é Vladimir Mayakovsky, e ele foi o precursor lá na Rússia dessa poesia livre, dessa poesia contemporânea, antes mesmo. Só que ele era, tipo, daí lá na Rússia vou falar assim, sem saber, daí tem os partidos comunista, russo, não sei o que, o esquerdista, sei lá, uns partidos loucos assim, naquela época. Então ele era do outro partido. Então ele escrevia coisas acerca da guerra e acerca sobre isso, sabe? E só que os poemas eles são muito bons, muito interessantes assim por ele ser meio modernista, ele ser poema livre, ele escrever livremente. Ele até escreve que poetas são aqueles que seguem as regras, né, para fazer poesia. Então ele é bem interessante a leitura por ser russo, né? E comecei a ler Pablo Neruda, que é o melhor poeta da América, ele é chileno, acho. Não gostei. Então todo o amor que ele tinha, tudo aquilo que ele escrevia, comprei um livro enorme. Não conseguia entender o que ele queria passar. Como a Pri falou, você tem que estar na mesma vibe do poeta. Então era um poeta que escrevia umas coisas lindas, mas que eu não me tocava e eu não entendia. Uhum. Né? Não, é legal isso, né? Como a poesia tem, né? E a habilidade que o poeta precisa ter para fazer uma sensação ou o sentimento que ele quer transmitir através de palavras, né? Realmente isso é uma habilidade, né, que existe entre as pessoas que fazem isso. Tu fez curso de quê? Tu falou que teus professores te auxiliaram e tal. Na verdade, foi os professores da própria escola, Tá. de português, que eu fui fazer essas apresentações, Uhum. que me deram um norte, assim, porque depois que eu lancei o primeiro livro eu sou escritor, tudo bem, é legal ser escritor. Mas daí escrevi tudo isso. E não sei se isso acontece com todo mundo, porque geralmente todo mundo que escreve tem uma formação, sei lá, letras, alguma coisa assim, entende de tudo que está fazendo. E o meu primeiro livro foi eu tô fazendo, fiz, tô aqui, sou poeta, me identificou poesia, não parei mais de escrever poemas. Fiz essa trilogia com 3 livros com o mesmo título, né? Mas assim, realmente não
eu nem sabia que eu precisava disso. Depois que eu descobri que eu precisava saber sobre isso. E foi uma prof que eu falei pra ela, que eu quero ser autêntico. Ela, nossa, eu nunca escutei ninguém falar isso. Só que ela me aconselhou, se eu fosse você, sugiro que você leia alguns poetas, alguma coisa. E eu tava calamar de, não quero ler. E depois que eu comecei, todo dia tá chegando um livro diferente pra mim ler. De poesia, e tô buscando mais inspiração. E o terceiro livro, ele tem bastante inspiração nisso de você não colocar tudo que você sente inteira a frase. Você colocar algumas cognitivos, né? Que vão levar à conclusão. As pessoas acham que a minha linguagem ela é difícil, às vezes, de ler. Eu acho ela super fácil se você comparar com outros autores. Né? Então ela tá, como eu falei, tá tendo esse primeiro livro, o segundo diferente, o terceiro mais um pouquinho mais para cima, assim, de crescimento. Então tu passou nas escolas pra falar do teu livro e tal? Na verdade, eu fiz esse projeto lá no Maria Imaculada mesmo. Né? Eu fui no Rotary também, como a prof me convidou a falar sobre o livro. Então, é legal quando a gente convive com as crianças ou com os adolescentes e pode inspirar, né? E contar um pouquinho da história da gente. Legal. Então, Marcelo, você até comentou agora sobre o primeiro livro, né? E, tipo assim, pra quem quer ser escritor, né? Você escreveu, colocou tudo no papel ali. Quais são os passos, assim, pra você publicar um livro? Porque escrever ali, beleza, depende muito de você, mas para você lançar ele, isso vai depender de outras plataformas, né? E o primeiro livro você acabou fazendo pela editora e a segunda você fez mais autônomo. Como foi o processo desses dois livros, né? Então, o primeiro com a editora foi muito fácil, né? Só foi levado os escritos, a gente selecionou os melhores e o que cabia naquilo, tirou alguns que eram muito mais pessoais e deixou ali. Ela correu atrás de tudo, ela achou a capa, ela fez miolo. Então foi o processo de ter uma editora que cuide disso é muito bom, porque você não se incomoda com nada, você paga os valores e tudo e você tá com tudo. Já o segundo, então eu resolvi fazer por ser independente, por estarmos passando por um momento que nem todo mundo tava com muita grana, né? Então eu resolvi fazer sozinho. A capa, eu tinha uma foto muito legal, que eu gostava do lugar, achei que inspirava. Tinha foto, tinha uma amiga minha que gostava de designer, que daí tem todo o nome de todo mundo que ajudou, tem ali nas informações. Então todo mundo que me ajudou no livro, eu não tive custo nenhum. Todos os meus amigos me ajudaram, e isso foi muito gratificante, assim, sabe? Foi tipo, por amizade mesmo. Então, a capa ela me ajudou a fazer. O miolo, uma prof corrigiu pra mim e me entregou e não me cobrou nada. E o resto de ir na Biblioteca Nacional, fazer o ISBN, que é o selo para ter o livro, registrar, tudo eu corri atrás. Então, corri atrás da gráfica sozinho, fiz orçamentos. Nossa, deu um trabalho isso daí. Nossa, foi bastante. Assim, pra dizer assim, não sei se é uma pessoa, ignorância ou ser muito leigo. Quando eu mandei pra gráfica, eu falei que era acho que é 124 páginas ou folhas. Ainda não consigo entender. A moça, com a maior paciência do mundo, mandou um livro assim, ela abriu assim: olha, isso aqui é uma folha, essa é outra. E isso é uma página. Então dá 62 páginas, né? Porque tipo, eu não sabia o que era a diferença, assim, pra mandar pra gráfica com essas perguntas. Era uma linguagem de gráfica mesmo. Assim, que talvez as pessoas entendam, isso é isso. Só que eu, naquele momento, não entendia o que era. Não sabia, nem hoje direito ainda, porque é confuso, uma pessoa leiga. Ou não, né? Talvez só eu que não entenda, todo mundo entenda a diferença, mas... Então, daí, conversei com a gráfica, daí teve o pessoal que me trouxe da gráfica e também não me cobrou nada. Então, eu tive uma corrente do bem com muitas pessoas que me auxiliaram e me ajudaram. Só que deu trabalho. Foi assim, e daí não era legal, e daí a capa não dava certo, e daí faltava um detalhe, e daí eu tinha que configurar, e daí nunca era do jeito que era. A primeira vez nunca deu certo. Daí eu não gostava do negócio, mudava tudo o miolo, e isso demorava. Né? Então, tava chegando o lançamento e eu não tinha os livros ainda, eu tava ficando surtando, porque não tinha. Então, se é um conselho,
eu daria um conselho da pessoa que quer lançar o seu primeiro livro, faça sozinho. Procure outras pessoas que possam te auxiliar. E tenho certeza que todo mundo que fez o seu livro de produção independente vai dar toques e vai ajudar a auxiliar a outra pessoa, né? Mas se você tem um financeiro bom, se você tá tudo certo, se você quer investir, a gráfica também é ótima. É outra qualidade, né? Só que assim, o livro 2 é o meu xodó. O livro 2, ele partiu de mim, é meu filhinho, assim. O livro 1 é meu filho, mas é como se fosse quase adotivo. Não que não tenha muito amor, né? Mas é pra comparar. E esse saiu dentro de mim, literalmente de dentro de mim. O outro foi emprestado. Então, o meu xodó maior é o livro 2, assim, por todo o trabalho, todo o sacrifício que eu tive. Mas então, assim, os passos é fazer um livro, você precisa do selo. Primeiro você tem que... O que seria esse miolo? Qual que são as partes do livro? Assim, então, tem a capa, que é tudo isso aqui, né? Tem as orelhas, que o primeiro livro não tinha orelha, era muito caro fazer orelha. Nesse já conseguiu para fazer independente. Já? Daí eu já consegui colocar a orelha. Daí o miolo é toda essa parte do livro que está escrito, sabe? Então tem uma pessoa que se chama diagramador, se eu não estiver enganado, e ela que vai arrumar tudo nesse formato para você. E eu diagramei sozinho, né? Então, por exemplo, quando eu fiz com a editora, deu R$2.500 para fazer a capa e a diagramação. Eu não gastei nada, só meu tempo. Então tem essa questão, né, de valores se a gente for arrumar. Ainda falando ali dos livros, Marcelo, todo mundo sabe que a gente não se pode julgar o livro pela capa, né? Mas o que você diria, assim, o julgamento das pessoas quando ela vê a tua capa do livro? Assim, qual seria um pré-julgamento que você daria se você fosse comprar o seu livro? O livro, eu acredito assim que o livro 1, como foi feito por uma capista, foi feito no design. Todo mundo pergunta se o menino que tem no livro é eu, daí não é, mas poderia ter sido. Ele é mais vivo, então ele já remete aos textos que tem. E assim como o 2, ele é mais sombrio, então ele já remete a essa sombra. Então eu diria que o livro, por ser chamativo, o livro 1 está muito mais chamativo, porque ele é o verde, ele impacta, você olha. O Cacto Seco, ele é mais apagado, né? Daí o último livro, ele já tem uma capa que eu estou trabalhando ali também com uma foto minha, que como ele conta essas histórias, eu acho que nada é melhor do que ter uma própria foto, né? Nada assim tão de perfil, mas assim que sutilmente. Então ele já está mais vivo, como o título diz. Com relação ao terceiro livro, ele já tem nome, já tem data de lançamento. O terceiro livro se chama Cacto Vivo. Então ele do agridoce, ele foi pro seco e ele tá vivo. Na minha cabeça, o lançamento vai ser dia 23 de setembro de 2023, na entrada da primavera, exatamente por ele ser vivo. Então ele passou ali daquele inverno que a gente fez os lançamentos mais no frio, que era todo aquela parte sombria, aquela parte até do autor, né, mais nebulosa. E agora ele floriu, ele tá vivo, ele tá bem, ele não tá mais como ele tava no livro 1 e no livro 2. Apesar que o conteúdo do livro 3, eu não sei como expressar assim, mas ele fala, não dá pra dar spoiler assim, mas talvez dê. Ele fala exatamente dessa partida do final do livro 1 pro livro 2, então ele é meio sombrio assim, mas ele é vivo. Ele é sombrio, porém está vivo. Uhum. É como se fosse um pequeno spin-off dentro do próximo lançamento com, como é que diz, um arzinho de tipo, agora já passou o que tinha que passar, vamos para outra fase. Porque assim, o começo do terceiro, ele fala, os poemas, eles são, tipo, fala fantasma, fala de morte. Então, tipo, ele tá vivo, mas ele já começou assim, como assim? Mas daí temos uma construção. E a minha preocupação maior pro terceiro é qual será o último poema do terceiro livro? Que ele não tá pronto, o último poema. Mas como você vai fechar essa trilogia de poemas?
com um poema no fim que englobe tudo, os 3 livros, quem sabe, e que mostre realmente que agora sim está vivo e acabe. Então, esse eu acho que o maior desafio meu vai ser criar esse último poema, esse fim. Acabou. Para que as pessoas se sintam satisfeitas, terem lido 1, o 2 e o 3 e chegam, fechou. Fechou. Eu faria o último poema do terceiro livro, o primeiro poema do primeiro. Assim, não, mas o primeiro poema do primeiro, daí... olha, legal. Não, mas agora a gente não pode fazer. Só que ele é muito mais novo, triste, né? Não, mas a gente tem que acabar com essa coisa de círculos de coisas repetidas na vida da gente. Porque, assim, se a gente sempre tá fazendo a mesma coisa, nunca acaba. Então, esse livro tem que, ele tem que acabar. Ele não vai continuar de novo pro primeiro. Ele tem que acabar. Mas quem sabe... Eu não vou me meter. Bom, quem sabe a pessoa leia de novo o primeiro livro, já tá com outro sentimento e interpreta de outra forma. Então, nunca vai ser a mesma coisa. Não, também dá pra pensar assim. Mas ele tem que acabar. Mas como ele vai ser um livro que vai ser lançado na primavera, você pode fazer o último, ele indo pra praia, dando um rolezão no verão. Daqui a pouco o Marcelo... Ô, gente, dá licença que o livro é meu. Dá licença, vou fazer as coisas voar aí, que eu sou estressado. Mas assim, então tem essa preocupação de o que eu vou fazer no fim. Eu criei um grupo meu próprio, né, comigo mesmo, só eu, que eu já lançando as ideias pra... Tipo, pensei, escrevi lá. Agora, o que vai acontecer? Não sei. Nem eu sei. A construção toda, né, pra o desfecho, tem que ter um... Então, porque se a gente pensar assim, é uma cronologia. O primeiro livro começou lá em 2019. Esse aqui, a gente tá assim. É tão legal que quando o autor vê as coisas dele, sabe? Tipo, no ano passado, 2 anos atrás, eu escrevi esse poema. E ele tá tipo, hoje temos um poema do livro 3 que aconteceu há 2 anos atrás. Então, isso é legal. Daí eu sei. Tipo, tem alguns poemas que tem data. Então a pessoa, daí ela vai seguindo. E daí tem esse, digamos assim, que o terceiro livro está sendo construído agora. Ele não tem o fim, porque ele está sendo construído agora. Temos material do passado ali ainda, que eu estou passando, estou revisando, estou organizando. E temos a construção até o dia 23 do ano que vem. É um ano? Não, setembro ainda, agora estamos em agosto. 1 ano e 1 mês, 13 meses. Tem que estar pronto, editado, com um final feliz. Ou, não, tem que ser um final feliz, né? Mas eu não me permito ter um final triste. Mas assim, como é que é? Sempre dando uma beliscadinha. Em termos de linguagem, assim, como você disse, no primeiro ele era um pouco mais direto ao assunto. O segundo ele é um pouco mais eloquente, né? Fantasia bastante coisa ali, em questão de simbolismo, né? Qual seria a linguagem do terceiro? Assim, o terceiro, eu queria dizer assim, que é um livro simbolista. Só que a gente tem o significado de simbolista muito ou restrito, então não se encaixaria, mas ele tem tipo essa parte do morto, do fantasma, né, ele vai correr. E o legal do terceiro livro é que eu encontrei uma coletânea de poemas de 2006, então eu comecei a colocar tipo entre os poemas alguma coisa daquilo. Então ele tá no novo, ele vai remeter lá a 2006 de uma outra pessoa, outro Marcelo, que pensava de uma forma diferente, escrevia de uma forma diferente. Eu quero escrever assim, porque eu acho que aqueles poemas são muito bons para eles ficarem engavetados. Para mim, a tua trilogia é como se fosse uma criança descobrindo o mundo. E fechar a trilogia seria assim, não, agora acabou a fase da criança. Agora tu vai ser jovem ou vai ser adulta. E tu começar uma nova trilogia, entende? De um outro momento. E só que eu acho que você, do jeito que você concluiu, que você já está em mente, você está mais ou menos seguindo esse caminho. Me veio isso quando eu pensei em te dar ideias assim. Na verdade, assim, o meu próximo livro, depois que acabar esse, eu quero escrever um romance. Não sei se vai ser, porque assim, eu quero fazer uns cursos de escrita criativa e focar em algumas coisas dessa parte, sabe? Que eu sou muito preguiçosão pra isso. Então eu quero fazer. E eu quero fazer um romance sobrenatural. Um romance que eu comecei a escrever, sei lá, em 2006, 2005. Quando eu era muito introspecto, então eu sentava e escrevia. Eu tenho muita coisa escrita.
Só que assim, o desafio maior é pegar aquilo que era da minha adolescência, minha infância, e transformar num dia de hoje. Porque hoje tudo mudou. Hoje todo mundo tá no celular. Hoje tudo tá globalizado. Não é mais igual era. Então daí esse romance sobrenatural conta a história de uma bruxa. E do menino, que ele era... Agora o mais... Tá, spoiler de tudo, né? Que ele era adotado... Como se ele fosse adotado. E ele não sabia. Só que ele era tipo... Sabe que eles falam daquela... mestiço de anjo com alguma coisa assim. O Nefalim. Isso. Que tem lá. Nefalim é o nome? E sabia assim que eu nem sabia o que era essas coisas pra ver como eu não sei, como a sincronicidade, sei lá se é essa palavra, que eu escrevia que a bruxa ia voltar numa lua de sangue. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu inventei na minha cabeça que quando a lua fica vermelha, agora a gente vê todo dia, a lua de sangue, a lua vermelha, eu não sei. Como tem saído, né, a lua de sangue. Daí eu penso assim, sei lá, em 2006 pra hoje, a gente não tinha essa internet que a gente tem, não tinha essas informações. E da onde que surgiu da minha cabeça essa ideia de escrever desse jeito? Não, é que existe uma explicação assim, ó, que tudo tem que estar no campo quântico para a coisa concretizar. Por exemplo, quando surgiu as grandes invenções do mundo, vários inventores inventaram a mesma coisa. Mas como que eles faziam isso? Por exemplo, sei lá, a invenção do avião, tinha lá os gêmeos norte-americanos que inventaram, o Santos Dumont, outros, todos criaram várias coisas assim no decorrer do tempo. E eu digo que isso está no campo que assim, ó, antes dela concretizar em algo, qualquer coisa que aconteça na nossa realidade física, ela precisa estar no campo. Pode ser no campo espiritual, no campo quântico, não importa. Não importa o nome que você defina isso. Então, se hoje as pessoas estão falando sobre os eventos, né, astrológicos, de mudança de nova era, transição e vários conceitos aí espirituais que estão vindo para a humanidade, de mudança mesmo, né, de rota, de direção, e tu expor isso em tuas poesias não é uma mera coincidência. Você está sendo um instrumento que está captando isso do campo. Existe um conceito disso que tipo, toda informação que a gente consegue concretizar aqui na realidade, ela está no campo. E você acessar esse campo é acessar essa... É como se você acessasse o futuro, mas no agora, entende? Tipo, como se... É uma coisa muito abstrata falar isso, mas assim, é como se você conseguisse, através do teu instrumento, teu corpo, tua mente, tuas inteligências, teus sentimentos, captasse isso e concretizasse numa arte, no teu caso a poesia. Outro músico pode colocar isso em música, outro pode vir com outro contexto, uma invenção, um negócio que vai concatenando para que aquilo aconteça. Isso é um conceito que a física quântica existe, que está no campo. Se está no campo, ela consegue, você consegue captar, né? Foi uma explicação bem abstrata, né? Mas isso tem lógica. É interessante, Faz Guga. sentido, né? Faz sentido bastante coisa. Por exatamente... Ai, como que eu fiz isso lá que eu não sabia? E claro, vem também da sensibilidade de cada um, né? De você, exatamente como um instrumento, né? Você tá ali, naquele contexto, ou talvez, quem sabe, seja o teu propósito de vida, né? Transformar isso que está no campo para esse momento, para esse contexto da humanidade, né? Tu explica ali que tu escreveu muitas coisas no período da pandemia. Então, talvez tenha sentido, né, o que tu colocou, de acordo com o que era o pensamento da massa crítica, o sentimento, o que estava no campo das preocupações do mundo, né? E você, como um instrumento ali, colocou isso de forma poética, né? Como outros criaram música, outros, enfim, né? É só uma breve explicação, mas isso tem lógica e tem muito fundamento por trás disso. Eu não sei se tu chegou a conhecer ali o Lucas quando tu veio aqui aquela vez, mas eu sei que tu entrou pra fazer alguns trabalhos lá com ele, né, que ele é cineasta, e acabou fazendo um curta-metragem do teu livro, né? Como é que foi aí essa história? Então eu conheci o Lucas, aqui eu já conheci o Lucas e a gente estava trabalhando no Casos Misteriosos, que ainda vai sair o primeiro capítulo. Daí veio a pandemia e acabou com tudo, né? A gente não conseguiu mais gravar. Eu fiquei lá ajudando em algumas coisas na company.
E até que agora eu não estou muito participativo, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer e os horários não se colidem, né? Então eu tô meio afastadão. E a ideia de fazer o curta foi assim, que o pessoal da UFSC tem um projeto chamado A Partilha do Sensível e eles queriam que eu gravasse um poema. Então eu fui falar com o Lucas, Lucas, queria gravar um poema para mandar para eles, mas era assim só, vou gravar eu falando, só isso. E o Lucas, como é criativo, é cineasta, bolou tudo, ele bolou tudo, um roteiro e umas ideias, umas coisas, e ficou muito bom, assim. E a gente tá com umas ideias de fazer um próximo aí, assim que der tudo certo, com certeza a gente vai desenvolver mais um poema em forma de curta, um curta em forma de poema. E foi muito legal de gravar, foi muito bom, assim. A gente foi em vários lugares que eram interessantes, se divertiu bastante para chegar num resultado que eu acredito que tenha ficado um resultado muito acima da média, muito acima do que nós esperávamos. Teve a narração do poema, eu que narrei, eu que foi o astro, assim, como se fosse, não sei, como é que eles falam, o artista principal lá, o protagonista do poema. Daí a minha prima Isadora ajudou também, então foi bem legal, teve todo mundo ali e só tô esperando pelos próximos, assim, pra gente gravar, porque, nossa, o Lucas tem uma criatividade muito grande, ele tem os sonhos dele, ele não deixa os sonhos ficarem na gaveta, ele consegue passar tudo aquilo que ele pensa, ele cria, ele está sempre criando, ele é uma mente inquieta, mas uma mente inquieta para fazer as coisas acontecerem. E ele é uma inspiração para todos nós, sabe? De realmente não deixar os nossos sonhos acabarem, de não deixar o que a gente quer de lado, porque como é que eu posso explicar? Apesar de nós não termos um incentivo cultural e uma visibilidade cultural na nossa região, ser uma coisa muito fraca, a vários olhares, ele mesmo com tudo isso, ele não deixa de sonhar, de produzir, de organizar, ele faz o melhor que ele pode fazer com aquilo que ele tem no momento. E isso é uma inspiração, sabe? Então trabalhar com ele, trabalhar com a equipe, trabalhar com todo mundo que estava envolvido, foi muito gratificante, que foi uma outra forma de exteriorizar o que você escreveu no papel de uma visão de outra pessoa. Então, foi incrível. Uhum. E ele tá disponível no canal da Kong Filmes no YouTube, né? Isso, ele tá na Kong Filmes no YouTube. Cacto Seco, Texto Frio. Eu queria perguntar pra ti, assim, porque a gente vê em vários atores, atrizes, né, pessoa que é ligada à mídia, que eles têm fora das telas, eles são um pouco mais tímidos, né? Você acho que não é você não é diferente, você é um tímido, assim, fora o livro, né, atuando. Qual que é o desafio, assim, pra você quando o pessoal te vê, assim, na rua? O Marcelo atuou, ele vem, assim, e às vezes acha que você não... Como que eu posso explicar, assim, você é uma pessoa mais reclusa, assim, né? Uma pessoa mais na sua, né? As pessoas notam diferente, mas você te vê na tela, vejo teu livro, parece que você é mais desinibido, assim. Geralmente quem pergunta isso já me conhece, então daí é mais tranquilo de ter esse tipo de conversa. As pessoas perguntavam, eu vi o trailer, tô esperando sair. Então você já tinha uma desenvoltura para conversar com as pessoas conhecidas. Uhum. O problema é com as pessoas que você não conhece, né? Aí você dá aquele susto, assim, tipo, como que você vai falar? Igual como eu falei, vem o gaguejo, aquela coisa assim, não sei falar. Como eu tive um confrontamento, vamos dizer assim, na Feira do Livro com um leitor que veio me perguntar da contracapa do livro 1 e me deu um branco, eu não sabia explicar de onde que eu tirei aquilo. Daí eu fiquei naquela sinuca de bico, assim, quase que eu disse assim, é só você ler. Mas eu tentei nortear, assim, só que assim, eu tava num momento que foi recém o lançamento do livro 2, eu tava muito estressado, eu tava muito esquecido das coisas, assim, então eu acho que foi um confrontamento bem ruim aquele dia, que daí fala ali da forma fala das lágrimas que corroem, então ele tem a fórmula da ferrugem, o que acontece ali.
E eu não consegui lembrar que era a forma da ferrugem. Daí eu falei uma coisa errada, o menino viu, mas não é isso. Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí deu uma norteada ali, mas foi um perrengue, assim. Mas quando as pessoas que você conhece, que você convive, então é muito tranquilo. Mas assim... Mas aí então foi um desafio pra ti, na feira literária, lidar com várias pessoas que te conheceram no dia. Né? Teve vários desafios. A feira literária inteira foi um desafio. Então... mas as pessoas que foram lá, a gente apresentava o trabalho, mostrava o que era. E, enfim, geralmente as pessoas compravam o livro e tudo. Mas teve muitas pessoas desconhecidas, né, que não era do meu círculo de amigos. Teve pessoas que me conheciam do Instagram e eu não conhecia. Então teve aquela aproximação, as pessoas tiravam selfie, postavam. Isso é legal. Isso é um reconhecimento, sabe? Teve a nossa parte de conversa com os escritores, que não foi gratificante, assim, para a comunidade, eu acho. Porque foi um horário ruim, poucas pessoas. Não vou citar a minha opinião daqui, porque eu não quero criar constrangimentos. Mas não recomendaria de novo tudo aquilo que aconteceu, que como sou uma pessoa que é um pouco estressada, já não estava muito bem naquele momento, senti um desprezo. Não só eu. Se você chamar todas as pessoas que participaram, elas vão falar a mesma coisa, eu acredito. Então, como eu falei pro Dé, é um assunto delicado conversar sobre isso. Né? Mas complicado. Marcelo, você já pensou em essa trilogia, depois de pronto, ela poderia, será que virar uma série, um curta-metragem, um média-metragem? Eu acredito que ela poderia virar um longa-metragem, até, com as histórias que contam e com... Porque assim, como ele é um livro, são longos, mas se você arrumar tudo juntinho, eles vão falar sobre o amor, sobre se encontrar, sobre se perder, se apaixonar, perder tudo aquilo que tinha, aquele sofrimento, a superação. Então é uma coisa assim, encontrar outro amor, outra paixão, há dúvidas, né? Até que a pessoa digamos assim, chegue ao amor próprio, né? Então eu acho que daria um longa-metragem bem tranquilo, falando sobre isso no geral, né? Seria praticamente como uma desconstrução e uma reconstrução, assim, eu vou dizer assim, de atitudes, né? Seria isso? Ou até de decisões que você possa tomar, né? Porque no momento você desconstrói para poder tomar outra decisão para daí se reconstruir. Aquele medo daquela euforia, daquele medo de novo, daquela euforia novamente. Então a desconstrução reconstrói, se destrói, como a maioria das pessoas vão passando por esses processos, né? Até que, tô bem. Bom, tu já falou um pouco da timidez, né? Mas acho que tu mandou ali pro André de uma experiência que tu teve lá em São Cristóvão, com a dificuldade, assim, de falar em público. Agora que eu tô bem mais calmo, que a gente tá entre amigos e tudo, mas quando eu cheguei aqui eu tava já bem nervoso, né? Eu já ia gaguejar, que é o principal sintoma esse, sabe? De quando vai falar em público não conseguir se expressar. Pode estar com o discurso formado, você chega para falar em público, você não consegue colocar aquilo. E São Cristóvão, eles fizeram a primeira tarde de cultura, esqueci o nome agora. Acho que foi isso. Então eles me convidaram para ser um escritor da região, teve mais outros, para falar alguma coisinha. E eu vou falar isso. Eu cheguei lá, daí os outros escritores, uma leu um poema. Uma falou sobre que era prof, falou dos alunos dela, que estavam lá, que não sei o que, daí eu fiquei deslocado, o que eu ia falar. Daí tudo aquilo que eu tinha planejado, que eu tinha escrito, que eu tinha trazido, foi por água abaixo. Naquele momento, assim, foi por água abaixo. Tudo. Daí fui falar, assim, só pra deixar um parênteses que foi muito bom ter participado. Eu me senti muito acolhido, sabe? Acolhido mesmo, sabe, gente? Assim, não sei o que era aquilo com as pessoas que estavam lá, com a simplicidade que tinha, com
com aquilo do evento que eles fizeram, como eu igual falei do Lucas, tudo com o que eles tinham, que eles podiam da melhor forma que eles conseguiam. Tinha aquele acolhimento, eu me senti muito bem. Só que, porém, na hora de ir lá falar com aquele público, sei lá, 300 pessoas, não sei, pode ser menos, mas pra mim era 1 milhão de pessoas olhando pra mim. Daí o Augusto Marques tava tirando foto, e tirava foto, e meu Deus, parecia que cada clique daquela câmera eu ficava mais nervoso. E daí eu falei um pouco, daí falei ainda para as pessoas, eu vou gaguejar, posso errar alguma coisa, porque daí começa a errar tudo na minha cabeça, virou um turbilhão, eu não consigo exteriorizar o que eu tô pensando, é muito mais rápido eu falar do que eu pensar. Daí eu decidi de ler um poema. Eu tava com 2 livros na mão, uma prancheta e um microfone e não conseguia fazer nada. Daí o pessoal foi lá me acudir, daí eu li o poema. Daí assim tava lendo, na metade do poema acabou a luz. Então eu vejo isso como uma coisa negativa que, tipo, foi um alívio tão grande. Foi tipo engraçado. Tipo, meu Deus. Só que daí voltou e tive que continuar. Mas eu terminei, o pessoal aplaudiu, acho que eles gostaram, não sei. Aplaudiu assim, foi muito bom, eu saí, não sei. E eu tenho esse problema de falar em público assim, sempre. Até quando as pessoas eles me convidaram e falam, eu disse, gente, eu não tenho a didática para falar com as pessoas em público. Assim. Agora, se eu for numa sala de aula ou algum lugar que as pessoas comecem assim, Marcelo, por que você escreve? Daí vem outra pergunta, e por que você fez isso? E por que você faz? É tão mais fácil do que você chegar um monte de gente e dizer, eu sou tal pessoa, da onde que eu vim, e eu escrevo e... Não vai. E quando as pessoas te perguntam, você vai respondendo e vai se soltando, né? Mas eu fico muito travado. É muito difícil. Mas pra atuar, tu não parece, tu consegue se soltar, né? Meu Deus. Por causa que é o Lucas, né? Tava os meus amigos, tava ali, eu me desinibia um pouco, mas eu era meio... O making off tá muito mais engraçado do que a filmagem. Não, mas eu sou bem travado assim. Muito mecânico. Eu também, assim, eu acho que tem bastante pessoas que, assim, que para se expressar em público para pessoas desconhecidas é muito bom. Gabi Eu não tenho esse problema, né? Você é exibido, né? Não, você é excepcional. O Gabi também, eu acho que eles estão mais na parte de apresentação musical, você acaba meio quebrando essa... De que signo tu é? Sou Sagitário. Você faça um comentário agora. Não. Eles perguntam por perguntar. Não, é porque, tipo, que nem o Guga e o Gabi são geminianos, né? Que Sim. eles são comunicadores, né? Então, é difícil de uma pessoa geminiana ter, de repente, né, tanta dificuldade. Mas, tem outras questões, claro, né? Mas... Tem o ascendente, a lua. Minha lua é em Libra, daí a inddecisão da pessoa. Daí É Sagitário? Eu acho. Sagitário. Outubro ou novembro? Novembro. Eu acho que... novembro, dezembro, né? Sagitário. Pra falar assim, pra mim me enturmar com uma pessoa desconhecida, só se tiver alguém que eu conheça junto. Que daí eu consigo chegar e já ir brincando, porque eu já sei que se é amigo de tal pessoa, eu já faço um pré-julgamento que deve ser praticamente na mesma mentalidade. Então eu já chego chegando. Agora, se é um lugar que eu não conheço ninguém, eu sou daquele que senta no cantinho e fica lá escondido. Eu também. Mas se precisar falar, você fala, de boa? Nem a pau. Meu Deus. Mas assim, Sagitário, ou na minha concepção, assim, tipo, eu sou o Sagitário e o meu ascendente é Touro. Por isso que eu gosto de uma pizza bem... Ascendente é Touro. Bem gótico. Só que assim, daí eu sou o rei das piadas maldosas. E das patadas. Qualquer coisa é... né? Toma. E daí sai sempre uma piadinha engraçadinha. Daí quando eu me solto, quando eu tô na turma que eu vou me soltando, alguém me segure, porque daí vem a piada, vem eu não sei o que. Mesmo que perca a amizade, mas a piada é muito mais forte do que ela vem, assim. A piada é muito mais importante que uma amizade. Exatamente, não pode perder. Então, eu já com os piadas aqui, de vez em quando, eu deixo eles constrangidos com alguma coisa que eu falo, mas não faz. Conta uma boa, Marcelo. Não, mas agora eu acho que não é muito sério pra soltar as piadas. Tá, então agora vamos passar pra parte gastronômica, empreendedora, né, que é outra área da tua vida. Como é que tá o teu negócio nesse ramo? Então,
Após a pandemia, a gente se mudou para a cantina lá do Colégio Maria Imaculada, que eles deram uma oportunidade muito boa para nós, no meio de toda aquela crise que teve. Então, eles nos estenderam a mão e fizeram uma proposta e aceitamos. E agora estamos lá, anexo ao colégio. Continuo com as refeições mais saudáveis, né, que são as congeladas, que foi o meu começo, né. Estou fazendo algumas coisas no almoço também para entregar as marmitinhas frescas, que também são um pouco mais saudáveis, mas elas também têm uma pegada de comida normal. E agora a gente atende os alunos do colégio também, daí faz os lanchinhos, prepara algumas coisas, né. Terceirizou muita coisa porque a gente não dava conta. Então estamos com todos esses nichos, assim, continuamos com as nossas origens. Tivemos que abandonar algumas coisas, que era aquele nosso lanche que nós fazíamos 2 vezes por semana de tarde, que era integral, que era bem mais saudável, porque não conseguimos dar conta de tudo, daí tivemos que abrir mão de algumas coisas. E o almoço. Então a nossa rotina agora é essa, fazer essas refeições e trabalhar com os alunos do colégio. E mudou totalmente a rotina. E eu digo assim que é muito bom trabalhar com os adolescentes, tá lá atendendo eles, e é uma coisa diferente, assim, uma vibe diferente. Uhum. E não sei expressar, assim, mas eu me identifico muito com os alunos, e a gente troca experiências, troca conversas, então me agrada bastante esse tipo de... Uhum. De vez em quando bate aquela saudade da quinta série. Não. São quantos anos de cozinha? Eu acho que são uns 10 anos de cozinha. Tá, mas a cantina lá da escola é uma coisa e o almoço, as marmitas, é outro ou é tudo junto. lá? É tudo lá. Tudo junto. Uhum. Montamos o nosso QG lá junto com a cantina, por não ter como fazer em outro lugar. Então se mudamos com tudo lá. Então, tá. Mas daí o que é vendido lá não é pro pessoal do Maria, é pro público em geral? O lanche da cantina é para o pessoal do Maria. A gente não conseguiu abrir para o público em geral exatamente por essa parte de logística, de entrega, de tudo, né? No começo até tentei, mas não dava conta de fazer as entregas. E as outras marmitas, o almoço e tudo é para o público em geral. Os alunos, alguns pegam, mas é aberto ao público em geral. Daí temos o nosso Instagram, Cozinha Mar Petris, com os nossos cardápios, todos semanais a gente muda, e com os outros cardápios lá. Uhum. Mas aí a questão de entrar lá e pegar ou tipo, pro pessoal de fora dali é só entrega? Não, o pessoal pode ir lá retirar mesmo, é bem tranquilo com a escola. Interfona, chega lá na cantina e retira. Tem escola que não abre assim pro pessoal entrar lá, pegar o lanche e retirar, né? Que como não é um fluxo muito grande de pessoas, né? Então daí é mais tranquilo pra ter esse tipo de coisa. Que daí como que eu posso falar? As pessoas que entram, que vão na cantina, não têm contato com a escola, com as salas de aula, com os alunos, que eles ficam em setores diferentes. Então daí os alunos só têm contato com a cantina na hora do intervalo mesmo. E então é mais tranquilo para até ter esse controle, né, para não deixar qualquer pessoa entrar na escola. Uhum. Quantas pessoas trabalham contigo? Qual é o teu time de colaboradores assim? Nós somos em 2 só. E à tarde, às vezes, alguns dias por semana, eu contratei minha mãe para ir dar uma força para lavar a louça, porque não dá conta. Mas hoje a gente é em 2 pessoas que faz e acontece. Nossa, é corrido, né? Nossa senhora, meu Deus. Fiz a contabilidade até a entrega. Nossa, eu faço tudo, assim. Só, tipo, eu ajudo. Nós somos em 2, cozinhamos e tudo, então atendemos tudo. Eu saio pra entrega, daí a minha sócia fica lá, recepciona alguns alunos que vão almoçar e faz essas coisas na hora do almoço. Quando eu vou sair pra entregar 11h30, volto geralmente 12h30, 1h, depende. Nesse período, então, eu faço as compras, faço as entregas. Depois eu faço a contabilidade. Daí eu vou fazendo toda essa parte assim pra ir gerando. É cansativo. Uma rotina bem puxada. Vamos
vamos para as finais ali? Tá. Então agora a gente vai querer saber um pouco, sair um pouco do profissional, e a gente gostaria de saber, assim, quais são os teus hobbies, o que tu faz para desopilar. Então, assim, eu gosto bastante de ler agora, assim, mais do que eu lia antes. Gosto de ouvir música bastante também, sempre estou ouvindo música. Gosto de viajar todo final de semana, eu tento sair de Curitibanos, tento me desligar, porque por mais que eu goste da cidade onde eu tô, seja o meu lar, né? Porque por muito tempo eu tentei ir embora, tipo, eu não pertenço a esse lugar. E hoje eu entendo, eu tenho muita coisa aqui inacabada que eu preciso construir. Mas no final de semana, assim, para sair da rotina, por isso que eu nunca quase estou aqui. Preciso me desligar, porque saindo da cidade eu me desligo do meu trabalho, me desligo da minha família, me desligo dos meus amigos. Eu penso, eu reflito, sabe? Eu tenho outro tipo de visão e sentimentos e sentidos. Então, é ficando longe, porque quando eu me estresso muito, eu tô me estressado aqui, nesse momento, né? Aqui na cidade, aqui com o meu trabalho, com minha escrita que não vai para frente, com qualquer outra coisa. Então, quando a gente se desliga daqui, do foco, então eu consigo ficar mais tranquilo, me renova. E eu, tipo, hoje, segunda-feira, já tô 100%, daí a bateria vai acabando aos pouquinhos, assim. Uhum. Mas é praticamente isso que são os meus hobbies, assim. Não sou uma pessoa com mais hobbies que isso. Então agora a gente gostaria que tu deixasse aí pra gente uma indicação de algum entretenimento, livros, séries, filmes, que tu quiser indicar aí pro pessoal. O livro tem um que é do André Guidi, que é um ator curitibanense, que eu acabei de ler semana passada. Ele não mora aqui, mas é O Bosque da Envenenada dos Fundos, se eu não me engano, porque sou ruim para os nomes. E é um livro que fala, tem alguma parte histórica de curitibanos, só que ele traz uma pegada meio sobrenatural, que fala de crendices, assim, visagens, e é isso que eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E foi o que, apesar de eu não gostar muito das histórias que envolve o contestado, eu gostei muito do tipo de escrita, e me fez pensar, indagar várias coisas que tinha no livro. Se realmente aconteceu, qual foi a época, fiquei pensando assim, fazendo cronologia, apesar de no livro ter até alguma coisa. E é uma coisa que me prendeu bastante, por ser da nossa terra, ter coisas das nossas origens, mas de uma linguagem que eu não tinha visto ainda. Então, esse livro ele ganhou prêmio, tudo, então é um livro bem legal e é uma forma de valorizar as pessoas que temos aqui. Apesar que eu tenho muitos amigos que escrevem, que eu poderia trazer vários outros livros de poesia, de crônica, de romances, né? No momento eu estou indicando esse porque me surpreendeu bastante. Até nós temos ele aqui. Vou pegar ali. A gente quer trazer ele aqui. Foi indicação já do Rodrigo trazer ele aqui sobre a história aqui na nossa região. É um livro bem interessante mesmo. Ele já tem mais um livro que ele lançou que essa semana eu vi, mas ainda não tive a oportunidade de adquirir. Vou trazer mais um escritor aí para participar do nosso projeto. Legal. Daí de série eu trouxe a Marianne para quem quiser curtir, tem na Netflix, que é uma série de suspense e terror. E ela conta a história de uma escritora que ela tinha pesadelos recorrentes com uma bruxa, Marianne, e ela começou a escrever. E quando ela começou a escrever, os pesadelos terminaram. Então ela começou a escrever vários livros. E agora ela chegou no final que ela não quer mais escrever. Quando ela decide parar de escrever, a Marianne, de uma forma ou de outra, ela tem vida. E ela começa de uma forma ou de outra, fazer com que a escritora vá para sua cidade natal para resolver esse problema que é. Então tem que assistir para ver o final e é uma série que ela é um pouco assustadora, assim, ela é surpreendente.
De filme que eu trago Histórias Cruzadas, que também é de uma escritora, que ela resolve, acho que é nos anos 60, escrever sobre a segregação racial nos Estados Unidos, que ela queria escrever as histórias que as negras contavam, que elas passavam com as suas patroas brancas. Então, no começo, ela tem um monte de dificuldade de como ela vai convencer uma empregada a escrever seus relatos. E daí, assim, ela vai escrevendo o livro e mais pessoas começam a colaborar. E vale muito a pena assistir, assim, que ele tem várias histórias, como diz Histórias Cruzadas, várias histórias no próprio livro que se cruzam, né? E que vão trazer essa realidade que, querendo ou não, até hoje ela é uma realidade, assim, muito recorrente aqui na nossa região, sobre histórias de preconceito e o que acontece. Legal. Indicação boa. Bom, então agora chegamos à história marcante. O que tu teria para contar para nós? Pode ser qualquer coisa que tenha te marcado. Pode ser uma coisa inusitada, uma história mais... A história marcante que eu trago, que eu já falei bastante, foi a história marcante do escrever o segundo livro e publicar ele sozinho e ter passado por vários perrengues para que ele tivesse ganhado vida, né? Para ele saísse do pensamento e tá aí, como eu já falei durante o dia. Acho que agora, nesse período, acho que a história mais marcante foi essa, que foi muito, muito estressante. E o legal é que a gente pôde contar com as pessoas que estavam ao redor, os amigos, e daí isso marca muito, sabe? Que a gente ajuda as pessoas e está fazendo aquela corrente do bem, e quando você precisa, as pessoas estão ali, te ajudam também e fazem com que o teu sonho se realize por causa desses laços e disso tudo. Tem o dia do lançamento, foi bem legal, a gente foi lá acompanhar. Tinha bastante pessoas que passaram pelo nosso projeto. Tava lá a Elaine, tava tocando lá, Sim. O Lucas tava fazendo as fotos, né? Tinha uma galera lá bem legal acompanhando, né? Para você é gratificante, né? Ser agraciado pela presença de todo mundo, que significa que o teu trabalho é reconhecido e o pessoal gosta muito de você, né? Foi muito bom estar com os amigos reunidos, com as pessoas que participam do trabalho, que prestigiam. Aí também no dia do lançamento também foi tudo organizado por algumas pessoas foram lá me ajudar a arrumar, então nós decoramos tudo, então foi tudo assim feito pelas próprias mãos, assim. Então isso é muito bom, você ter feito tudo e ter quem te ajudou para chegar no que chegou, assim, ter sido uma coisa muito magnífica, muito bonita que foi. Talvez se tu tivesse pagado, né, para fazer, como tu falou lá pra editora e tal, não teria esse gosto, né? É que eu tenho uma visão assim que tudo que vem de graça você não valoriza. Uhum. Então eu acho que tudo que é mais suado, tudo que é mais batalhado, tudo que você paga, tudo que você luta para ter, você dá muito mais valor do que quando você recebe. Eu tenho isso como um exemplo assim, que quando eu fazia faculdade, minha mãe pagava. Eu ganhei uma bolsa, tudo, mas ela que pagava essa outra porcentagem. E quando eu cansei, eu tinha que ir embora, eu estava desesperado. Foi tão fácil largar tudo e ir embora, porque o dinheiro não tinha vindo do meu suor, do meu trabalho. Agora, quando eu fiz o meu curso de técnica de administração, eu paguei sozinho, eu lutei até o fim, eu estava passando por um monte de problema, os professores me ajudaram, mas eu fui até o fim e terminei, porque era o meu dinheiro, era o meu investimento, né? Então, isso eu acredito assim, que tudo que você você tem do teu trabalho, do dia a dia, aquilo que é contadinho, que você está investindo em você, quando é você mesmo, vale muito mais a pena do que quando alguém te dá, ou quando alguém tá investindo em você. Você não leva tão a sério. Sim, fica pra frase. Uhum. Então a nossa entrevista já está quase chegando ao fim. Vou pedir que tu deixe tuas mídias sociais aí para o pessoal te encontrar. Quero agradecer primeiramente ao Adinão Podcast, para Pri, o Guga, o André, o Gabi. Meu Deus, que dificuldade. Mentalizando. Quero agradecer a todos vocês de novo por estar aqui, porque vocês são demais. Admiro muito o projeto de vocês. É como a gente conversou antes dos sonhos, que a gente não pode desistir, que a gente está um pelos outros e todos se unem e formam um ideal em comum.
E o projeto de vocês é muito magnífico, que envolve muitas pessoas e muitos sonhos, e que as pessoas podem trazer aqui sua visão de vida e seus objetivos. Então, era isso. E as minhas mídias sociais, meu Instagram, Marpetris, segue a Cozinha Marpetris também, quem tiver interesse. Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação. Bom, então, também, em nome de toda a equipe, a gente também agradece a tua participação, né? Sempre esteve aí disponível, né, para conversar com a gente. Então, muito obrigado, foi um papo muito legal, né? Vamos esperar o próximo, né? Vai ter mais livro aí. Sim, Em breve teremos o terceiro. Queremos, a hora que sair, nós vamos estar lá no lançamento. Convidados de honra. E o Gabs vai comprar um também para ler. Isso aí. Já vendeu um. Ele só concorda. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Vou pedir para vocês que nos sigam nas redes sociais, que se inscrevam no nosso canal no YouTube. E é isso daí. Até a próxima.